Os homens que revolucionaram o crime organizado, capazes de controlar quase 10% da economia de um país e movimentar mais de 250 milhões de euros por dia, além de ter a influência direta na política global. Isso é para poucos, meus amigos, isso é para poucos. Hoje, nós iremos contar um pouco sobre a história do maior grupo de crime desse planeta, a Cosa Nostra. Dessa vez nem é blefe. Em tese, a ideia de máfia que existe nos dias de hoje só existe por causa desses homens que desde lá do século XIX já atuavam com vários esquemas criminosos, sejam eles como prostituição, tráfico de drogas, agiotagem e várias coisas da qual eu não entendo porque é ilegal, né? Eu não entendo. Ó, antes de qualquer coisa, quero relembrar minha promessa que eu fiz em algum vídeo aí, que qual é, muitos de vocês que estão assistindo aqui já sabem, mas é de pular de paraquedas quando batermos 1000 inscritos. E é claro que eu conto com a ajuda de vocês pra bater essa meta, porque quando eu pular, eu vou gravar tudo pra vocês e provavelmente eu vou gravar eu me cagando nas calças em queda livre. Então, só falta agora a ajuda de vocês para batermos essa meta. Estamos chegando já aos 300 inscritos. Parece que foi no mês passado que batemos 100. E verdade, a gente tá crescendo bastante. Por causa do quê? Da ajuda de vocês. Então, conto com a ajuda de vocês pra gente chegar nessa meta, eu pular de paraquedas e gravar pra vocês a minha reação, que provavelmente vai ser bem merda. Literalmente. Então, bora pro vídeo e um beijo pro Mais Conquista. A Cosa Nostra, também conhecida apenas como máfia, apenas porque sim, é uma sociedade criminosa secreta que se desenvolveu na metade do século XIX na Sicília, lá na Itália. No início do século XX, a Cosa Nostra também se desenvolveu nos Estados Unidos por causa de muita treta que aconteceu lá na Itália. No entanto, a prioridade aqui, hoje, agora, nesse vídeo vai ser contar sobre o grupo italiano. Mas se vocês quiserem deixar bastante like, eu posso dizer toda a história. Tudo já começa de um ponto de vista histórico, já que a região da Sicília era externa à Itália, não fazia parte, até mesmo nos aspectos geográficos. Na época ainda não havia ocorrido o movimento de unificação italiana. Então, durante o século XIX, durante a transição do feudalismo para o capitalismo no reino siciliano, alguns criminosos decidiram se unir a também alguns donos de terra que eram contra a unificação italiana, um movimento conhecido também como Risorgimento. Projeto secreto também é história, hein? Ah, moleque, viu? Oh! Com isso, eles se envolveram em várias lutas armadas com o intuito de gerar o caos e evitar que alguns documentos da polícia siciliana chegassem nas mãos do novo governo italiano, porque ia dar brecha se isso acontecesse. E apesar de todo o tumulto, a revolução era implacável, e uma vez que o novo governo se estabeleceu lá no lugar, em Roma, ficou claro que a máfia seria incapaz de executar e fazer as suas coisas que ela fazia antigamente. Por isso que a mesma começou a refinar os seus métodos e técnicas ao longo da segunda metade do século XIX, porque quem fica para trás perde lugar, né? E foi nas duas décadas seguintes, a 1860, que o termo máfia chegou à atenção do público, ainda que naquela época fosse considerada mais uma atitude ou um código de valores do que necessariamente uma organização. Tanto que tem até uma bela frase vindo daquela época: um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade. Essa frase do Don Corleone representa muito do que se tratava a máfia. Pelo menos antigamente eles eram homens de verdade, apesar de todos os tumultos que eles faziam. Até hoje, né? Provavelmente eles ainda têm as mesmas éticas de lá. Apesar das mudanças políticas da época, os membros passaram a realizar as atividades sem problemas com o Estado italiano. E o roubo de gado, cobrança por taxas de proteção, suborno a oficiais do Estado eram as maiores fontes de renda e proteção da máfia naqueles tempos. Algo que também acontece muito hoje em dia nas milícias aqui brasileiras e também com crime organizado. PCC tá aí pra falar. Onde eles chegam num lugar e falam: "Aê, mercadinho legal, hein, fiote? Seria uma pena se alguém viesse, quebrasse tudo e roubasse, né? Para isso iremos te cobrar uma pequena taxa onde te demos a garantia de que não vai acontecer nada de ruim com esse seu estabelecimento. Apenas 10% de tudo que você ganhar." E é isso, ou tu dá os 10% ou no dia seguinte
tá tudo quebrado. Aí eu acho engraçado que se esses caras com honra e estilo, Peaky Blinders, chegam falando que tu precisa pagar dinheiro pra eles apenas porque sim, isso é considerado extorsão, crime. Mas agora, se são um bando de engravatados que pegam 1/3 de tudo que tu consegue, aí não é crime, né? Aí é imposto. Projeto secreto 100% anti-estado e agiotagem. Bom, depois de passarem por algumas dificuldades, o grupo ainda veria o que quase foi um ponto final na sua história. O período fascista italiano foi extremamente complicado para a Cosa Nostra. E fascista tá aí uma palavra que o povo tá gostando de falar ultimamente, né? Em meio às perseguições, o grupo se via cada vez mais afunilando diante o governo do bendito Mussolini. E em um desses momentos, o prefeito da cidade italiana de Palermo deu o primeiro passo para começar a perseguição real à máfia, forçando muitos mafiosos a fugir para outros países ou arriscarem-se a ir para a cadeia. Muitos dos mafiosos que escaparam foram para os Estados Unidos, entre eles o Joseph Bonanno, que veio a dominar o braço americano lá da máfia. Entretanto, enquanto esse prefeito começou a perseguir os mafiosos envolvidos na hierarquia fascista, rapidamente ele foi derrubado e as autoridades fascistas declararam que a máfia havia sido derrotada, e essa entra para a top 5 fake news italianas. Acabaram com porra nenhuma, mas deram um baita prejuízo. Apesar da máfia ter sido enfraquecida, ela não foi derrotada como haviam alegado. Mesmo com um golpe a seus membros, Mussolini tinha seus admiradores na máfia. O sadomasoquismo era presente naquela época já. Mas no fim, os membros da máfia sabiam que o fascismo italiano não era benéfico aos negócios e não permitiu que o estado de Mussolini exterminasse a Cosa Nostra. Mas pera, tô recebendo aqui no ponto que tá na hora do comercial, tá na hora da palavrinha dos nossos patrocinadores. Quem é dessa vez? É nós mesmos, o Projeto Secreto como sempre. É isso aí então. Que estamos aqui nesse canal apenas pedindo para que você nos ajude deixando um like, principalmente se inscrevendo aqui embaixo. Porque, pô, tu tá assistindo o vídeo até aqui, muito provavelmente tu tá gostando do conteúdo que é feito, ó, de coração para todos vocês telespectadores que estão assistindo nesse exato momento. Então ajuda esse negão a, quem sabe, colocar uma marca real aqui nesse espaço e ganhar um pouco de dinheiro, porque só tá saindo dinheiro do meu bolso para esse projeto que é caro. Então ajuda esse negão a quem vos fala se inscrevendo aí embaixo só, pô, não é nem pedir demais, cara, eu espero que não, né? Aí, ó, quando chegar a 1000 inscritos, eu vou pular de paraquedas e gravar minha reação pra vocês. Daqui a pouco vou até mostrar a fralda que eu vou usar lá. Então só se inscreve aqui embaixo, pô, nunca te pedi nada. Continua com o vídeo. Depois do fascismo, a máfia só voltou a recuperar seu poder na Itália novamente após a rendição do país na Segunda Guerra Mundial e a ocupação americana. Porém, a era fascista havia separado a Cosa Nostra em vários grupos, visto que não podiam desmontar sua natureza sob o governo de Mussolini. A lenta recuperação e as várias vertentes agora existentes acabou resultando no que ficou conhecida como a Segunda Guerra da Máfia Italiana. O conflito no início dos anos de 1970 envolveu vários assassinatos dentro da própria máfia, e que também levou à morte de várias pessoas, como vários políticos, vários chefes de polícia e magistrados. Salvatore Riina, conhecido também como Toto, junto com a sua facção corleonense, foram os que prevaleceram nessa putaria toda. Inclusive, é desse grupo que surge a inspiração para o Poderoso Chefão, filme incapaz de ser assistido apenas uma única vez, até porque na primeira vez tu dorme. Farpei mesmo. Essa nova geração de Toto deram prioridade aos crimes refinados ao invés dos tradicionais crimes mais brutos, provando que a força bruta não é tudo, porém não é nada mal ter um Hulk em seu time. Mas foi isso que tornou a visão que temos hoje de máfia bem comercial. São eles os homens bem vestidos e de terno e gravata com uma postura bem rígida que certamente em uma ligação fariam questão de eliminar alguém em apenas 15 minutos. Não dá de mexer com esses caras. E esses conflitos entre os próprios mafiosos envolveu muito a polícia na época, e muitas prisões aconteceram. E como forma de diminuir a pena e chegar nos chefões, ocorreu uma delação premiada similar ao que acontece aqui no Brasil, que a gente ouviu falar muito recentemente. E lá na Itália surgiu o termo
pentito, para descrever o cara X9 da máfia. Cara, X9 morre cedo pra mim, mano. Ô, mano, X9 é um bicho filha da puta, mano. Se alguém aí dos meus amigos me X9ar em alguma coisa que eu fizer, tá ligado? E o primeiro pentito, né, o primeiro X9 foi o Tommaso Buscetta. Pelo nome vocês já sabem que esse cara não é confiável. Quer dizer, quem confia em gente com buceta? Esse cara era líder de um subgrupo da Cosa Nostra, que acabou sendo... Esse cara era líder de um subgrupo da Cosa Nostra que acabou sendo prevalecido pelo grupo de Toto. Certamente porque ele tem buceta no nome. E como forma de retaliação, ele passou a denunciar os esquemas da máfia para um famoso promotor da época, conhecido como Giovanni Falcone. Esse é pique Sérgio Moro das antigas. As delações resultaram em inúmeras prisões e o grupo comandado por Toto começava a se enfraquecer. Quando a sentença dos mafiosos foram confirmadas, os corleonenses passaram a realizar uma campanha de terror na Itália. Assassinaram um político envolvido com eles, justamente para mostrar a indignação com os seus serviços. O promotor Falcone e outros também foram assassinados e vários atos de terrorismo e destruição aconteciam na Itália. A indignação pública mobilizou uma força-tarefa italiana que em 1993 capturou Salvatore Riina, o nosso Toto. E após a prisão de Toto, a Cosa Nostra surgiu com seu novo chefe, Bernardo Provenzano, que cessou todos os atos de terrorismo e que ficou conhecida como Pax Mafiosi. Mas apesar da campanha de silêncio, a atuação do grupo era feita de formas pelas sombras. Provenzano foi preso em 2006 e o que já tinha ficado enfraquecido passou a ficar à beira do colapso para os corleonenses. Podia ser o fim da maior vertente do Cosa Nostra. No entanto, um novo chefe surgiu, Matteo Messino Denaro, que assumiu as pontas da Cosa Nostra e continuou o legado de Provenzano, no intuito de evitar a dissolução da máfia, porque pô, acabar com uma máfia desse tamanho com todo esse legado, seria uma pena. Porém, os novos chefes não se manteram por muito tempo, e novamente em janeiro desse ano, justamente até por isso que estamos fazendo esse vídeo, devido à alta movimentação e da prisão do principal chefe do Cosa Nostra, estamos fazendo esse vídeo. Então, em janeiro desse ano, recentemente, Denaro foi preso, dando de novo um início a um possível colapso na máfia, já que o seu principal cabeça está na cadeia. Mas dificilmente a máfia em si vai acabar, pois existem várias vertentes que não são os corleonenses. Apesar de que, se eles são os maiores a acabar, o fim deles decreta o fim da Cosa Nostra. Porém, mas ela ainda vai sempre existir nos nossos corações, tá ligado? E aqui vai uma curiosidade, tipo um extra que foi descrito por Tommaso Buscetta durante a sua delação sobre o funcionamento do ritual da iniciação da máfia. Algo que é bem legal, presta atenção. O ritual de orientação na maioria das famílias acontece quando um homem ingressa diretamente como agente da máfia. E conforme descrito por Tommaso Buscetta, o novato é trazido à presença de pelo menos 3 homens de honra da família e o membro mais velho presente. Então fura-se o dedo do iniciado e pinga o seu sangue sobre uma imagem sagrada, geralmente de uma santa, e a imagem é colocada na mão do iniciado e é acesa com fogo. E nessa, o novato tem que aguentar a dor, passando a imagem de uma mão para outra, até que ela seja completamente consumida pelo fogo, enquanto promete manter fé aos princípios da Cosa Nostra, jurando solenemente que minha carne queime como este santo se eu falhar em manter meu juramento. Para vocês verem como esse cara, como essa família eram homens de honra e de princípios, apesar das inúmeras merdas que eles faziam. Fora isso, existem inúmeras outras curiosidades sobre a Cosa Nostra, como seus mandamentos, sua hierarquia, filmes, nomes e muito mais.
Mas claro que isso não cabe inteiramente nesse vídeo, então se vocês queiram que eu traga mais sobre esse assunto, sobre a Cosa Nostra, sobre a principal máfia que já existiu, deixe aqui nos comentários se interessou, o que interessou pra vocês para eu trazer aqui num próximo vídeo. Então, se assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também de deixar o like pra assim eu ver que vocês gostaram do vídeo, mas principalmente se inscreve aí. Estamos chegando aos 1000 inscritos para eu cumprir minha promessa, então me ajude aí com a inscrição. Meu nome é João Tomás e esse é o Projeto Secreto. Um beijo no coração de todos vocês, tá? E um beijo pro Mais Conquista.